Nós vamos falar hoje a respeito do desenvolvimento infantil, tá? A gente já falou disso falamos um pouco disso a respeito disso na educação continuada anterior, tá? Então a gente viu, né, que isso desde o início das nossas aulas, que todas as emoções vão gerar um estímulo celular que vai liberar substâncias químicas, que vai cair na nossa corrente sanguínea e que isso vai agir, vai acontecer de forma sistêmica no corpo inteiro, tá? A gente também viu já, né, que na gestação o bebê ele percebe tudo o que a mãe está sentindo, é, ele vai participar de todas essas emoções, todos esses sentimentos, né? Que o ambiente vai influenciar, sim, muito de como essa criança vai nascer, de como ela vai se perceber, de como ela vai se desenvolver. Então, tudo isso vai contribuir para formar emocionalmente essa criança, para para que criança nasça saudável, nasça com menos ansiedade. Então, essa gestação, né, a gente já viu nas outras educações continuadas que a gente vai trazer essa questão energética celular desde 52 dias antes da concepção, e isso fora o que a gente traz dos nossos antepassados, né? Com relação a isso, a gente vai falar da herança genética dos avós, bisavós e tataravós, né? E assim vai. E existe aí a epigenética que fala que a gente traz isso de 7 a 10 gerações atrás. Então, assim, são mais de 3 mil pessoas que a gente pode estar trazendo herança genética, herança vibracional, essa vibração que vem nas células e que vão motivar a moldura do nosso comportamento das crianças e tudo mais, tá? Então a gente vai sofrer essa influência também, certo? Mas dentro da barriga a criança começa a sentir isso de uma maneira muito mais forte, né? E isso vai sim influenciar em como essa criança vai se desenvolver. E a gente tem que entender que o mais importante nessa fase, né, na fase, a gente viu também a respeito do parto, de como da importância do parto natural, do parto cesárea, como que isso vai impactar na criança, como que ela vai entender isso tudo, né? E daí agora é importante que a gente entenda que o que essa criança precisa é se sentir amada, é se sentir segura e perceber que ela não vai ser abandonada. Por quê? Porque a criança, desde que ela nasce, antes já na barriga da mãe, ela já percebe que tudo é vital para ela. Então, começam as contrações, ela vai perceber o quê? Puxa, minha mãe não me ama mais, está acontecendo alguma coisa, ela está me abandonando e eu vou morrer agora. É isso que a criança vai perceber, tá? Então, a criança nasce, aquela luz muito forte, aquele ar-condicionado gelado, né? Ela tá ali a 38 graus, de repente aquela sala gelada, horrível, naquela iluminação muito forte que praticamente cega ainda mais a criança já nasce com uma percepção visual muito pequena, né? E aquela luz tão forte de centro cirúrgico ainda contribui para que essa acuidade visual diminua, né? E isso para ela tudo é vital, por quê? Porque a criança sai de dentro da barriga da mãe e ela vai com uma balança, ela não vai direto para o colo da mãe, né? Para ela se sentir segura e amada. Então, isso já traz ali um sentimento de abandono. Esse é o primeiro grande trauma da criança, tá? É se sentir abandonada pela mãe na hora que nasce. Por quê? Porque ela não sai direto e vai para a barriga da mãe, não vai para o colo da mãe, né? Se vai, mas logo ela tem que ser pesada, ela tem que ir, né, tomar banho e outras coisas para depois ela realmente sentir o conforto dessa mãe e sentir a segurança. Puxa, minha mãe está aqui, a minha mãe não vai me abandonar, né? O pai vai ter importância? Com certeza vai, mas na maioria, quando a gente entende e estuda muito, né, essa questão de traumas e de questão mentalidade humana, a mãe ela vai influenciar muito mais que o pai. O pai tem grande influência, sim, mas normalmente os grandes traumas da vida eles vão ser causados
muito mais pela mãe. E isso a gente está falando de padrões normais. E, você é uma mãe perfeita. Beleza, vamos tentar. Existe sempre alguma coisa que você vai fazer dentro da sua perfeição que vai ser sentida por essa criança de uma forma diferente, tá? E, puxa, sentiu de uma forma diferente, isso pode abalar ela de alguma forma emocional, que pode gerar um trauma, sim. Então, na maioria das vezes, a maior parte dos traumas que a gente tem de infância, eles vão ser gerados pela mãe. Não que a mãe vai fazer isso por maldade, não, mas é a maneira com que a criança está sentindo, a maneira com que ela vai perceber esse evento, esse fato na vida dela, tá? E volto a repetir, o mais importante para essa criança é se sentir segura e amada, tá? Aí a gente vai para uma teoria bem interessante, né, de Jean Piaget, que é um estudioso do desenvolvimento infantil, e ele fala muito da importância dos primeiros 1000 dias, de como é importante que a mãe esteja presente e essa criança se sinta amada e protegida nos primeiros 1000 dias, porque isso vai ter um impacto no desenvolvimento emocional, social, além do aprendizado e da percepção de segurança, que vai repercutir, sim, pelo resto da vida da pessoa, né? Então, o Piaget, que estudou muito desenvolvimento infantil, tá? Ele fala muito a respeito disso, dessa interação mãe-criança, mãe-bebê, mãe-criança, e da importância de se ter essa mãe presente nos primeiros 1000 dias da criança, que vai dar quase 3 anos ali, né? Então, assim, da importância que isso vai ter para a criança, certo? De que vai realmente desenvolver na criança um ser humano mais seguro, porque hoje falo, é, na experiência de quem está aqui em consultório, atendendo muitas pessoas, né? O nível de insegurança do ser humano é uma coisa absurda, certo? Muito é causado, sim, por conta desse sentimento de abandono que pode acontecer ali na primeira infância, tá? Então, por que a importância desses primeiros 1000 dias aí? Porque as células cerebrais, elas podem fazer até 1000 novas conexões a cada segundo. Vocês têm noção do que é isso? Então, e isso vai acontecer numa velocidade exorbitante e vai acontecer somente nesse período da vida. Depois, essas conexões, elas vão continuar acontecendo de uma forma muito mais lenta, tá? Então, o aprendizado que essa criança vai ter nesse período, nesses 3 anos iniciais da vida dela, tá? Eles vão impactar realmente o resto da vida dessa pessoa. A gente precisa lembrar que o caráter de uma criança, em sua grande maioria, ele vai se formar e a gente não pode colocar de forma definitiva, por quê? Porque no ser humano não existe um padrão específico que tem que ser igual para todas as pessoas, tá? Então, assim, ele vai ser formado aproximadamente próximo dos 7 anos, tá? Então, é aí que a criança vai desenvolver, né, desde lá da barriga da mãe, da idade gestacional, até os 7 anos, ela vai desenvolver sua personalidade. Vale lembrar que essa personalidade ela vai ser impactada pelo meio, né, pela convivência com as outras pessoas, mas ela também vai sofrer influência dos antepassados, como eu falei anteriormente. Nós vamos trazer essa carga genética, tá, de até 10